A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Microfone Aberto, videocast que traz entrevistados, pessoas incríveis na Sede Estúdio. Eu sou o Neno, hoje vamos conversar com a Raquel, que tem um monte de assunto para abordar. Lembrando que o Microfone Aberto é uma produção da Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, Sala 2, um espaço criativo para você produzir seu conteúdo. Seja bem-vindo, Raquel. Que prazer te conhecer, que prazer você aqui, né? E vamos contar aí o que tu tá planejando, o que se passa. Seja bem-vindo à Sede Estúdio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Quando a Neuzinha, né, me Neuzinha. convidou, a Neuza disse: Raquel, tu tem que conhecer lá. Eu disse: não, vamos agendar e vamos conhecer sim, porque é uma oportunidade, né, de Certo. conhecer e produzir conteúdos, Sim, já que a sim. gente, hoje em dia, nós vivemos. Mas conteúdos. vamos lá. Tu é do meio de comunicação que eu sei, né? Na verdade, tive um projeto, né, que se chamou Trânsito Inteligente, ficou no ar por 9 anos, Uhum. passou por 3 rádios, né, que levava a mensagem sobre o trânsito seguro, sobre o Sim. comportamento, sobre os direitos, os deveres, às Se vezes beber- um puxãozinho de orelha. Se beber, não dirija. Isso aí, se dirigir, não beba. Isso aí, a gente trazia novidades, né? O que a pessoa tem de direito, o que não tem, o que tem de deveres, né? Uhum. Então, é um programa que tinha o objetivo, né, sempre de compartilhar informações e orientações, né? Tá, mas a tua origem profissional é trânsito. Sim, minha formação, as minhas Uhum. formações, quer dizer, a primeira formação que Sim, eu tenho é sim. sistema para internet pelo IFSU, Sim. aqui de Passo Fundo. Sim. Mas 19 anos eu tenho de experiência na área do trânsito. Então, um pouquinho a gente... Ou já tem uma caminhada, um pouquinho a gente conhece nessa área, né? E E também- tive o privilégio, sabe? A gente sempre fala no trânsito tripé, né? Da Uhum. segurança, que Sim. é educação, é a engenharia, a infraestrutura, né? E a questão da gestão também. E eu tive a oportunidade já de trabalhar em todas as áreas, né? Um pouquinho em cada momento, mas já tive a oportunidade de conhecer. Então, Conta mais para nós dessa tua experiência no trânsito aí, eu acho interessante isso. na verdade, eu quando ainda tinha 21 anos, Uhum. né? Ó, não precisa revelar idades aqui. Que não... Quando eu, então, num passado não muito Isso, recente, né? não, recente. Eu queria ser funcionária pública. Uhum. Queria ser pela questão de salário, estabilidade e tudo mais. E aí fui olhar na prefeitura qual o concurso que tinha, que pagava o maior salário, bababá, babá, e não sabia nem o que era agente de trânsito. Só que eu tinha feito a carteira de motorista. Sim. E aí entrei para a guarda de trânsito, que chamam, mas na verdade são os agentes de trânsito de Passo Fundo, em 2004. E lá fiquei 2 anos trabalhando como agente, fiscalização, na rua e tudo mais. E surgiu uma oportunidade que eu acredito que o destino, o universo, ou Sim. Deus, não sabemos o quê, mas ele coloca na nossa frente, que foi de entrar, para a época, para o grupo de educação para o trânsito. E aí, quando eu entrei para o grupo de educação para o trânsito, eu não encontrei mais um trabalho. Eu encontrei uma paixão. Sim, esse é algo Né? que fere a gente e a gente entra de cabeça, Isso né? aí. Você apaixonar. E aí, eu sempre dizia que eu sempre fui uma pessoa muito feliz por fazer o que amo e ainda ser paga por isso, né? E trabalhei vários anos, aí houve uma reestrutura na organização, Uhum. né? Mudou-se prefeitos, mudou o secretário, mudou a secretaria, né? Porque a nossa Secretaria de Segurança Pública aqui de Passo Fundo Sim. foi em 2011. Sim. Então, mudou toda a estrutura. E dentro Sim. dessa estrutura, se passaram-se anos e eu fui continuando. Até que a gente conseguiu criar, então, um núcleo de educação para o trânsito. Que aí nós começamos a ter um pouquinho mais de força, a gente começou a ter material. Antes, nós dividíamos o Sim. computador com os outros. Sim. Nós não tínhamos uma viatura, nós não tínhamos nada. E aí, com os anos, com o trabalho, né, com a dedicação, Tu tá me a gente começou... Tu tá me dizendo que em algumas
alguma parte do setor do trânsito, você foi pioneiro, você ajudou a criar Sim. as coisas, você viu nascer, Vi nascer. né? Como, vi por exemplo, nascer. esse núcleo aí. O núcleo de educação daí surgiu e agora a gente vai ver o ano que vem, o prefeito Pedro vai anunciar nós vamos ter a inauguração, já foi anunciado a criação de uma Uhum. escola pública de trânsito. Que aí estou falando que antes nós éramos um grupo de trânsito, de educação para o Sim, trânsito, passamos a um núcleo que já foi bom. Que dividia algo em Em alguma alguns estrutura momentos, da prefeitura. participava em alguns momentos nas Uhum. escolas. Depois passou o núcleo, a gente já conquistou uma viatura, Olha aí, ó. a gente já conquistou uma sala, Sim. a gente já conquistou materiais. Independência ou morte. Isso aí, a gente já começou a ter. Sim, né? evoluiu Evoluindo. no processo. E aí, agora sim, agora a gente pode falar que vai ser um grande passo. A gente vai ter duas coisas importantíssimas: a escola pública de trânsito Uhum. e a escola móvel de trânsito, Sim. que está já está praticamente pronto. O projeto já está. Já está pronto, já está os equipamentos comprados. Um ainda está em licitação, né? A escola Uhum. pública de trânsito ainda está Sim. em licitação. Sim, mas ela Mas tá já tá estruturada, já está sim, pensada, já tá que eu acho que é o pensada. mais difícil, né? E aí, há 10 anos ficamos pensando nela, né? Aí é demais também, né? E aí agora, então, acho que ela, no ano que vem, em 2024, vai sair do papel. Uhum. E isso, com certeza, a gente tem muito orgulho de ter ajudado nessa construção. Mas eu digo sempre que é coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Sim. É um grupo de pessoas, de todos os gestores que passaram, que estão, né, que passarão e que constrói essas políticas públicas. E o trânsito, ele precisa. Por exemplo, hoje eu estava vindo para cá, eu presenciei praticamente um atropelamento aqui próximo. Né? E isso, a gente tem, cada dia que tu sai, tu tem presenciado Sim, mais. Sim. Né? Então, Acidentes de moto. acidentes, né? Então, eu também tenho orgulho de participar. Orgulho eu não digo, mas que eu posso fazer um pouquinho para ajudar, né? A gente estuda todos os acidentes com mortes na nossa cidade. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer identificar o que ocorreu para que não ocorra mais. Sim. Isso é um programa nacional que se chama Programa Vida no Trânsito. E eu junto com os meus colegas, nós trouxemos esse projeto para Passo Fundo. Ele já está aí há alguns anos e assim a gente consegue ter dados estatísticos para construir políticas públicas do trânsito, né? E, então, isso é muito importante, porque não adianta você achar que é uma coisa ou fazer... Você que é da área, né, aqui dos vídeos, fazer uma propaganda toda bonitinha, mas não é o foco, Sim. não é aquele... Não vai atingir. Não vai atingir. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo, conhecer, estudar, para daí produzir projetos, né? Uma coisa que eu defendo muito, sempre, é a questão de falar com a comunidade. Porque, claro, tem que ter a parte técnica, tem que ter a comunidade, mas tem que ser um casamento. Sim. Não pode haver só um casamento, não se faz com uma pessoa só, né? Tem que ter as partes. Então, você tem que entender a realidade da tua... Né? Vai fazer um projeto. Bom, vamos entender como que funciona aquela rua, o ônibus, quem que pega o ônibus, que hora que eles vão, aonde que... Sabe? Isso, a gente tem que entender a nossa cidade. Que isso é um dos princípios da cidade educadora. Que a cidade educadora é isso, é que os territórios sejam pensados para aquelas pessoas, para que as pessoas possam usufruir. É o que a gente vê hoje, né? Eu passei no Fredolino Chimanga essa semana passada, que não estava chovendo, né? Porque aqui tem chovido muito. Agora só com barco. Só com barco. E aí a gente viu... O meu marido disse, mas o que é aquele movimento? Tem algum evento? Não era evento. É que agora ali tem uma praça repleta de espaços de lazer, de esporte, que a população antes não fazia nada, porque não tinha nada. Mas hoje tem. Então, é essa questão. E o trânsito perpassa isso, né? Sim. A gente pensa, às vezes... Eu falo que eu sou agente de trânsito, porque eu sou, gente. Eu sou Sim, há 19 anos. Né? Eu sou agente de trânsito. Fala, tu multa carro. Não. O trânsito vai além disso. Sim. O trânsito vai do planejamento, da gestão, até mesmo gestão de recursos. Sim. Então, assim, é recursos federais, estaduais, é saber onde eu preciso colocar um recurso. Sim. Né? E trânsito tem tudo, né? Tem tudo. Na verdade, a gente tem muitos agora que estão adotando como mobilidade, né?
Então tem lá, não é mais agente de trânsito, agente da mobilidade urbana. Uhum. E não deixa de ser verdade, né? Mobilidade. Mas eu acho justo isso. Por É. exemplo, o lixeiro. Para mim não é lixeiro, é agente ambiental. Agente ambiental. Que tem um processo muito importante. Isso Porque assim, aí. se tu for ver, teve uma época, não sei se foi greve, o que foi, que eles pararam 2, 3 dias, as cidades viraram Viraram. num lixão, Uhum. num enorme lixão. Raquel, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Hoje, onde eu encontro você? Onde é a sua base? Hoje, Isso. eu me divido entre 3 coisas. Olha aí, ó. Uma delas, eu sou funcionária pública. Né? Certo. Geralmente, na parte da manhã, eu estou na Secretaria de Segurança, que é lá no antigo... já estou mudando, estou voltando ao passado. Na frente do cais da Petrópolis, Sim. né? Na Avenida Brasil. Então, de manhã, assunto trânsito. Tá. E à tarde, eu me divido entre as terapias da minha filha, Sim. Maria Eduarda. E isso aí eu quero E entre entrar. a consultoria, que eu me tornei uma consultora de bem-estar de Olhos do Terra, devido à minha filha. Certo, tá. Então vamos lá. Endereço eletrônico, alguma coisa que você queira dar? Eu hora é tenho, agora. o meu Instagram é Raquel Rubio, que é meu sobrenome, e Uhum. PF. Do que é PF? Tá, não. De Passo Fundo. É. Sou uma apaixonada pela nossa cidade. E aí, então, eu criei Raquel Rubio, PF. E o meu e-mail é o meu sobrenome, rubio.raquel@hotmail. Então, esses 2 canais você sempre vai me encontrar. Então dá uma repetida, daí nós voltamos nos assuntos que nos interessam. Então, o Instagram é @Raquel Rubio, PF, de Passo Fundo. E o meu e-mail é rubio.raquel@hotmail.com. Legal. Gente, eu conheci há 10 minutos antes de entrar no ar a Raquel, mas ela para mim, ela já me ganhou, né? Já me ganhou, uma pessoa super agradável, simpática. Eu não sei se eu devo, mas eu vou fazer essa pergunta, né? Você entrou em Olhos, e te digo isso porque o Alexandre usa, minha esposa, as alergias todas, e você entrou nesse mundo por um motivo muito nobre, muito... Não sei se isso é ruim, mas eu gostaria de utilizar isso como uma coisa boa, né? Uma coisa que as pessoas precisam saber, né? Nós precisamos abrir o espaço dessas pessoas, respeitar essas pessoas. Então, eu queria que tu contasse para mim, rapidamente, a tua experiência com a tua filha. Na verdade, a Maria Eduarda tem 4 anos e ela foi diagnosticada com o TEA, né? Que é o autismo. Uhum. Ela tem algumas particularidades. Entre elas, não dormia à noite. Uhum. E isso, numa vida normal, é complicadíssimo, Sim, né? e chega um tempo que o organismo O não organismo. aguenta. Então, todos da casa já estavam doentes, não só. Sim. Né? E ela também não dormia, então ficava muito agitada. Uhum. E aí, eu pedi a Deus, ao universo, que me mandasse algo que pudesse ajudar nisso. Porque eu estava desesperada. Sim, sim. E assim, uma amiga me chamou para uma conversa e Pode disse... dizer o nome da amiga. Pode dizer. Aqui não, Ai, aqui então tá não tem problema nenhum. A Marlise, né, minha Uhum. amiga, me chamou para uma conversa e disse, olha, ela tem um filho com síndrome de Down. Ela disse, Raquel, é o seguinte... Ela... A lá mais um. Sim, claro, a claro, Marlise, isso. claro. Ela disse assim, olha, Raquel, eu tenho o Murilo e o Murilo também não Sim. dormia à noite. Sim. Então, O de Murilão, mãe... Murilão. Isso aí, de mãe para mãe. Sim. Aí, né, eu disse, mas, gente, não, eu quero isso aí. Eu achei que ela ia ter na hora lá. Sim. Mas ela não tinha, tem Sim. tudo, né? Sim. Uma espera. E eu disse, não, peraí, que eu vou olhar aqui, tendo limite no cartão, tá aí. Bora. Bora. E eu quero o completo ainda, né? Com o Claro. difusor. Ah. E aí, chegou na minha casa alguns dias depois. E no primeiro dia, só vou contar o primeiro dia... Chegou, eu olhei pro meu marido, é hoje que nós vamos dormir. Sim, é hoje que nós... Só que aí a gente não cuida muito a quantidade. E Sim. aí eu passei no pé dela, passei na cabecinha, né? Sim. Passei nela, botei o difusor, E os cheirinhos são bons, são né? maravilhosos. É. Né? Coloquei lá, mas eu acho que eu exagerei um pouquinho. Certo, que acabou tudo Aí, dormindo e ela não. E o meu marido disse, nossa, Raquel, esse cheiro tá meio fortinho. Eu disse, pois é, eu acho que eu me equivoquei. É. E aí, enfim, ela não deu 30 minutos com aquele difusor. Ela foi se deitando, nossa, e nós se olhando, né? E dormiu.
E aí ela tinha um sono muito agitado. Sim. E aí ela não se mexia. Daí meu marido disse, nós passamos a noite, nós não dormimos. Sim. Porque a gente ficou preocupado. Sim. E a gente começou a ver se ela estava viva e ela estava Sim, dormindo. Sim. E a partir dali, ela dorme todas as noites. Nós temos nosso ritual do sono, que começa 8h30 da noite. A gente começa a passar os olhos, começa. E ela dorme, no outro dia a gente passa. Daí eu tenho o óleo, eu tenho lá o blend. Maria dia, Maria noite. E aí a gente foi passando. Ela teve um desenvolvimento em 6 meses magnífico. Uma das dificuldades que ela tinha, e ainda tem um pouco, é a questão da fala. Ela começou a falar mais. Por quê? Porque ela consegue parar. Claro, ela dormia, Ela né? consegue, Claro, né? claro, Pela ansiedade, claro. muita ansiedade. Então, o cérebro dela não parava. Sim, Então, sim. eu comecei a usar o líbano, que é um dos óleos que ajuda pra gente que tem o cérebro muito pensativo. Então eu vou ter que tomar. Toma também. E aí Não vou nem passar. e aí eu comecei a usar nela, então, esses óleos. E a partir de então, quem conhece a Maria sabe o quanto ela desenvolveu. E como eu sou muito grata, e eu tenho uma frase que eu levo comigo, que tudo que é bom deve ser compartilhado. Certo. Agora toda estou... ideia boa deve ser Isso, copiada. Deve ser copiada e Certo. compartilhada. Mas da fonte, né? Eu sempre digo, né? Quando a gente foi montar o projeto Microfone Aberto, é uma ideia da ProHub, né? Eu disse para o Vitor, fica tranquilo que eu vou dar a fonte, né? E isso é importante. Deixa eu te dizer uma coisa pessoal, né? Do fundo do coração. Se você conversou com a Neuzinha deve ter dado a minha ficha corrida, né? Eu quero te dizer assim, ó, que não é ela que é especial, é você que é especial. Eu tenho assim uma admiração muito forte por vocês, né? Eu tenho um amigo pessoal, um amigo de infância, um irmão, eu chamo ele de irmão. Ele tem também um filho que tem autismo e de vez em quando ele dá umas fraquejadas, me liga e eu digo, cara, não, você é grande, cara. E eu quero te dizer isso, você é grande, né? Eu acho que não é por acaso, né? Eu sempre disse para minha mãe que o velhinho lá de cima não dá a cruz que a gente não tenha força para carregar, né? Agora a gente tem que fazer a leitura. E eu acho que você conseguiu fazer essa leitura. Eu quero te dizer que você é muito especial. E desde já te conheço há minutos, mas já te admiro. Já acho você uma pessoa grande, uma pessoa que merece respeito. E continue. Eu acho que você tem que transformar essa tua cruz em flores, porque ela deve ser linda, ela deve te ensinar coisas, ela deve te mostrar coisas que o ser humano do dia a dia, essa nossa sociedade, né, abrupta, e todo mundo quer o mal de todo mundo quer ver mal. Eu acho, né, que ela deve ser um brilho, né? Cumprimentar também teu esposo, que está do teu lado, né? Eu acho que ele também tem um mérito. Mas o que mais? Vamos falar, né? Eu falei o que eu tinha vontade, tu me desculpe, mas eu tinha que dar esse recado, não para você, para as mães também, para os pais que têm... Eu não vou dizer problema, eu vou dizer essa bênção, né? Porque eu acho que o velhinho não dá para a pessoa errada, né? Mas vamos voltar para o trânsito. Por que você se apaixonou por isso? Me conta o começo da história. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Já tentou, né? fazer o histórico. Eu sou coaching também. Então, quem é coach sabe que a gente é movido a perguntas. E eu acredito que eu descobri, até vai ser a primeira vez, pai, se o senhor ouvir, agora você vai saber por quê. O meu pai era caminhoneiro. Põe aí, Alexandre, exclusivo. E aí, o pai gosta muito da internet, então ele vai ver. Sim, com certeza. ótimo. Um abraço para ele, então. E o seu Júlio. E aí, o meu pai era caminhoneiro e ele viajava muito, ele transportava cavalos de corrida. Então, ele estava sempre nos prados. Carga viva. Puts, então. Que responsabilidade. E aí, ele viajava muito. E por incrível que pareça, nunca ninguém me falou nada. Mas quando eu assisti o jornal, que eu via... Eu nunca falei isso pra minha mãe e pra ninguém, viu? Exclusivo Sede Estúdio. E aí, eu olhava aquelas notícias que falavam em acidente com caminhão. Sim. Eu ia correndo olhar. E ficava olhando. Sim. Pra ver se não era meu pai. Nossa! Sério. Nossa! Isso que me doía, positivo. mas era, sabe? Eu vou dizer pra ti, não sei, porque falavam muito. Você não dizia, o fulano...
morreu. Então eu tinha aquele medo, Uhum. né? Eu adorava ouvir a Sula Miranda cantando, porque eu via que era o pai que estava chegando em casa. Certo. Que ele vinha com aquele som, né? Era a Então, relação. ela a relação. E aí, eu me apaixonei pela essa questão de caminhoneiro. Eu tenho os irmãos caminhoneiros e tal. E sempre fui muito apaixonada por carro, placa. E eu nunca soube por quê. Na verdade, é porque eu ia ser agente de Placa! trânsito. Começa a história da placa. Porque nós viajava muito com o pai. E eu Certo. sempre nós ia falando, olha ali, pai, é de tal lugar, é de tal lugar, é de tal Sim. lugar. Então, a gente... Muita placa na nossa vida. Sim, eu pensei né? que era matemático, Não, mas não, não. era geográfico. Era geográfica. Era Era onde que é geografia. a placa. Olha lá, é de tal Sim. lugar, é de tal Ó. lugar. Né? Então, eu sempre fui muito disso, de ver carro, de ver marca de carro. Tu viajava com ele? Nós viajava muito. Que Aí depois, legal. quando eu comecei no ensino fundamental, já ficou mais difícil, Sim, né? sim, Mas antes sim. a gente viajava muito. E geralmente a menina é mais papai, né? Então eu tinha isso. E aí, quando eu entrei para ser agente de trânsito, e eu comecei a observar tantos acidentes, tanta coisa, e o Código de Trânsito é perfeito. Se nós seguíssemos o Código de Trânsito brasileiro, Raquel, não existiriam Raquel, mortes. se a gente levasse a sério a Constituição, o país seria diferente. E aí eu pensei, bom, temos que fazer alguma coisa para que as pessoas conheçam mais o código. Porque tu faz a carteira, nunca mais tu vai lá. Verdade. Vai lá só para fazer o exame de Não, olhos. esses dias eu tive que voltar. Esses dias não, há uns 3 anos atrás, porque, minha pontuação excedeu. Mas agora já não tem. Aí eu tive que fazer curso. De reciclagem. Cara, e fui, sabe? E fui. Até as pessoas me olhavam e diziam, mas Neno, não, tu não precisa. Não, cara, muito legal. É bom. Inclusive, conheci pessoas. Eu não ia lá. Eu vou dar uma de Raquel, vou abrir o jogo. Eu não fui lá pelo conteúdo. Sim. Né? Eu fui lá pela... Conhecer. Eu acho que tinha uma senhora que a gente dava muita risada com ela, sabe? Que ela queria ser a primeiro lugar, né? A responder a coisa, ela dava cada fora, legal. Mas foi legal, foi legal. Legal. Nós, enquanto agente de trânsito, a cada 5 anos a gente recebe uma atualização. Sim. Que não é das melhores, mas tá previsto na lei. Tá, né? mas o que tu diz não é das melhores? Não é das melhores Vamos porque tentar mudar o é mundo. muito... Sempre a mesma coisa. Desenhe uma pessoa atrás da árvore. A minha primeira carteira de umas motorista coisas que eu muito- fiz, isso. que a gente ia lá no lar da menina, Lá da menina. tá? O delegado, né? Uma das perguntas, te juro, Era essa. eu respondi a pergunta, sabe? Aonde que... Desenhe uma pessoa atrás da Isso. árvore. Na verdade, eu tinha... E desenhei, porque... Arrasa. Desenhei a árvore. A árvore. Pô, que genial, né? Genial. Pô, o que muda isso no trânsito? Mas tudo bem. É que a questão, eu vejo assim, ó, tudo está sendo transformado. Sim, mas... Então, a gente precisa sair só do Código de Trânsito. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta bem técnica, assim. Como seria o trânsito se você tivesse a caneta na mão? Como, por exemplo, isso que tu estava falando para mim agora. Como? Das leis, das regras, como seria para você o ideal? Né? Porque você chegou aqui e disse, a gente recebe uma atualização, mas Olha, para mim, um agente de trânsito, ele é um agente transformador. Com certeza. E para mim é um educador. E é aí professor. ele tem que amar o que faz. Eu acho que em tudo, né? E ele tem que entender que o trânsito, né, não só o agente de trânsito, mas todos os profissionais envolvidos, Sim. tem que entender que o trânsito é feito de uma coisa só, que é o principal, são as pessoas. Sim. Sabe o que eu acho gozado? Desculpe te interromper, não perde a linha. O cara estaciona. Eu adoro quando tem aquelas placas do Ecos, 2xão e um carro embaixo. Sim. Aí alguém vai lá para autuar e ele briga com essa pessoa como se a pessoa estivesse errada autuando ela. Mas a placa do impossível estacionar aqui está em cima do carro dele. Isso é uma coisa no trânsito que eu não entendo. E é o comportamento humano. Eu acho que falta, sabe o quê? Empatia. É se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se você vai na escola com o teu filho, levar o teu filho na escola, tá? Você deixa ele
E aí tem alguém atravessando a faixa. Você não tá nem aí, porque você já deixou o teu filho e daí tu sai? Não, mas vamos antes. Ou será? Mas vamos antes. Ele tá estacionado em fila dupla. Em fila dupla. E parou todo o trânsito. Lá atrás tem 2 quadras que tá engarrafada porque ele tá ali, porque ele tem que largar o filho na frente da escola. porta. E será que aquela criança que tá atravessando ali, e se fosse o teu filho, tu não gostaria que o pai do outro parasse? Quando eu vejo alguém não respeitando uma senhora de idade que tem dificuldade de atravessar, a mobilidade reduzida, e eu não espero ela, mas e se aquela senhora fosse a minha mãe, eu não pararia? Por que eu não paro para a mãe dos outros? Por que eu paro para a minha e não paro para a mãe dos outros? Então, eu vejo muito assim, a se colocar no lugar do outro. E eu tenho mudado, a gente vai sendo transformado com o tempo. Eu entendo que as pessoas elas têm que estar melhores para fazer um trânsito melhor. Tu sabes que, indo nessa tua ideia, assim, tu estava falando, eu estava me lembrando de uma cidade chamada Ijuí. Uma vez eu fui fazer vestibular e para a gente ir para a universidade, a gente contorna a praça, daí a gente pega aquela avenida. E ali, na esquina, tem uma faixa de segurança. E eu passei. E tinha uma pessoa que estava... assim, ó, não houve nada de imprudência. Sim. Aí eu passei e ele estava saindo da calçada. Cara, me xingaram. Me xingaram, tá? Daí, o que aconteceu nas outras vezes? Aí eu já fui palestrar na Unijuí como professor e profissional. Né? Eu parava, certo? Aí eu chegava aqui em Passo Fundo, eu não parava. Tu vai a Gramado. Tu vai a Gramado. Tu para em todas as faixas de segurança, certo? Tu chega em Bento, já não para. Né? E assim, ó, e não sou eu. Não, é todo mundo. É todo mundo. A maioria das sabe? pessoas. Aí eu te pergunto, por que em Ijuí, por que em Gramado essa cultura pegou? E Passo Fundo, Bento, ainda não. Porto Alegre é um horror. Porto Alegre, 90% dos atropelamentos são feitos sobre a faixa de segurança. Sobre a faixa, infelizmente. Isso aí. E dentro desse princípio eu trago assim, as pessoas têm que estar melhores, as pessoas têm que ser melhores. Sim. E uma das coisas que eu acredito que tá faltando no mundo é o amor. O amor à vida, o amor às pessoas, o amor às coisas. Eu vou te desafiar. E eu acho que isso eu acho que pode influenciar, sabe? Porque quando eu vou para Gramado, eu tenho amor no coração, porque eu vou de férias. Ah, sim. Eu não tô trabalhando. Tudo é curtição. Quem vai para Gramado tá bem. Sim, então, né? a última vez que eu fui a Gramado, fui trabalhar, tá? Tá bom. Então, isso era uma exceção. Mas as pessoas, geralmente, lá, a maioria, estão de férias. Estão no momento... então, nas minhas férias, Mas Santa Catarina tem muita cidade. Eu passei 2 anos em Blumenau, fazendo mestrado, e bem na frente da universidade que eu fiz, na FURB, tinha uma faixa de segurança e todo mundo parava. Era impressionante o negócio. Então, é uma questão de cultura. Né? Outro lugar que param, Balneário Camboriú, Florianópolis não param. Né? E são cidades assim. Deixa eu te dar uma ideia. Tu estava falando agora, me deu um clean, assim. Por que tu não chega lá amanhã de manhã, não, amanhã, sábado, não dá, segunda-feira, e reúne lá o pessoal e dê a ideia de fazer um programa dentro das revendas de carro? Entende? É um dos projetos da escola pública. Tentar... Porto Alegre tem isso. Quer dizer... principalmente de moto, né? Porque vocês sabem que sim, a moto é o maior índice de mortes no Brasil. Eu tive moto na minha juventude e já disse pro meu filho, se tu quiser uma moto, eu dou um carro. Isso aí. Porque... Não, é legal. É legal, sim, é uma curtição e tal, beleza, maravilha. Mas ela é extremamente perigosa. Eu, por exemplo, eu cheguei à conclusão, graças a Deus, que eu não tenho juízo. Eu subo em cima, não subo mais, né? Mas quando subia, eu me transformava num diabinho, né? Era imprudência total, velocidade total, curtição total, né? Até achar um Fuca na minha frente, daí nunca mais quis moto, né? Mas essa minha ideia, eu acho que tu tens que... Sim, não, e vamos debater aqui, sim, aqui na sede, estúdio, esse só tipo de rapidamente sobre a cultura da faixa de pedestre, né? Então, eu sou uma estudante, uma eterna estudante, certo, porque a gente está sempre aprendendo, sim, né?
E aí eu tive em Brasília um tempo, final do ano passado. E aí eu Sim. fui procurar, me falaram lá que as faixas respeitavam e tal. E aí tem uns lugares que sim, mas tem outros que nem tem faixa de pedestre. Sim. Que eu me apavorei. Que é para passar dos palácios ali, do Sim. Tribunal Sim. Tribunal Federal ali, o Supremo Tribunal Federal, para onde fica o presidente, que eu esqueci o nome ali, O Planalto. Planalto, não tem faixa de pedestre. Não. Aí as pessoas que trabalham têm que se aventurar. Eu fiz Sim. vídeos, E não tá tem, lá no meu Instagram. E não tem nem calçada, E não né? tem nem calçado, um absurdo Tem grama. isso, né? Aí diz, sim, respeito. Aí eu até disse nos meus vídeos, sim, respeita a faixa de pedestre onde tem, Sim. porque aqui não tem, né? E aí, mas eu fui pesquisar por que Brasília tem essa fama, né? Uhum. De ter a faixa. Eles trouxeram essa cultura de outro país. Uhum. Trouxeram, uma pessoa lá trouxe, que Uhum. até era militar, trouxe essa ideia, criaram aquelas faixas mais largas, Uhum. né? Que eram bem visíveis, que é a questão da sinalização, né? Que é visível. E eles fizeram um trabalho de educação em cima, anos, em cima da faixa. Aí tinha teatro, cada vez tinha uma coisa diferente. Sim. E após esse período de educação, entrou a fiscalização. Uhum. E aí tinha lá um agente de um lado, um agente do outro, não respeitou, caneta. Isso já faz uns 15, 20 anos, Uhum. que foi ali no começo, Sim. mais de 15 anos, porque foi no começo do Código de Trânsito de 2000, 99. Uhum. Hoje ainda tem a fama. Então, Uhum. tu tem que unir a sinalização, que é a engenharia, ou seja, não adianta eu querer que respeite a faixa se eu não tenho faixa bem pintada na minha cidade. Então eu vou te contar uma coisa. Desabafo, tá? Eu fiz um projeto na Guaracar sobre sistema de gestão ambiental e tal. E uma das ações era a calçada estendida. Eu tenho projeto disso. O seu Celso foi comigo na prefeitura, a gente falou, na época o Luciano era prefeito e tal, e algum secretário vetou, porque não entendeu a calçada, porque assim, ali bem na frente da Guaracar, e eu gosto muito de fazer propaganda da Guaracar, que foi um trabalho muito legal, ali onde passam de um lado para o outro, porque tem parada de ônibus dos dois lados. Sim. Então ali é onde os trabalhadores de toda aquela área. região eles se circulam ali, né? Sim. E o projeto, eram 2 projetos. Atrás era uma praça ecológica que tem, até porque ali atrás tem 4, 5 nascentes, né? Uhum. E na frente era a calçada estendida, né? Porque a calçada estendida é uma ideia de fora, né? Uhum. Que você constrói a calçada, só que a calçada na rua, ela é o antigo quebra-mola, Uhum. né? Aquele quebra-mola que quebrava realmente Sim, as molas sim. dos carros, né? E foi recusado. Foi Agora recusado. tem a faixa, que o código preveu a faixa elevada, que ela tem que acompanhar a calçada, ela tem que pensar que tem que ter um cadeirante, tem que poder passar sem Outra coisa que fazer, não existe em Passo Fundo ela é a acessibilidade. e ela é retinha, né? Sim, E aí ela é retinha. Então ela faz reduzir o veículo. Inclusive faz tem para deficiente visual, Sim, tem sim, as bolinhas sim. aquelas para eles passarem. para eles passarem. Isso tem em Chapecó, Balneário Camboriú, tinha mais uma cidade na época, isso que eu tô te falando é 2012. Quando Tem a um gente- projeto de lei que eles querem trazer aqui nos Estados Unidos, acho que usam parecido com essa tua ideia, e daí alguns desenhos também. Uhum. Então, eles já tem um projeto de lei, que depende agora da mas aprovação dos depois deputados para para entrar em vigor. Aí se pode, porque hoje não se pode fazer não. faixa que não seja Sim, branca, sim. né? Daquela É, tamanho mas é no chão, no né? chão. E eu me lembro que para acalmarem o coração do seu Celso Menegas, que era o diretor-presidente, né? Aí botaram um redutor lá dos 50 quilômetros. Mas aquele redutor tem uma história bem triste. Nós tivemos naquela curvinha, bem na curvinha ali. Era 2, 3, nós levantávamos o motoqueiro. Isso, nós tivemos num período, não me lembro agora o período, mas nós tivemos 4 mortes. Sim. Então aquilo foi uma aclamação que necessitava de alguma coisa para conter. E aí, após colocar aquele controlador, Uhum. não se registrou mais mortes ali. Mas protesto, porque antes de tudo isso,
a gente já tinha detectado dentro da Guaracara e a gente tinha solicitado isso, né? Claro que naquela época tudo era muito estranho, né? Estranho, Hoje já sim. não era. Não, hoje já é mais. Hoje já é mais, né, sociável. Até os meios de Sim, comunicação, de Mas, poder comunicar isso, né? O poder público. mas nos juraram que iam botar a calçada estendida e não rolou. Não rolou. E uma das coisas que a gente alegou que era dia sim, dia não, o motoqueiro escorregava. Sim, Dia sim, tinha, dia não, tinha um carro no meio do canteiro, né? Quando não passava para o outro lado, né? E as pessoas reclamando, porque, por exemplo, quem vem do centro para o Boqueirão e trabalhava na Guaracara, ele tinha que atravessar o lado de cá e o lado de lá, né? Quem parava do outro lado e trabalhava ali para baixo, né? Tem oficina, tem supermercado, tem feira, Sim. né? Tem loja de pneu, tem até o negócio de trânsito lá, de vistorias e tal, Sim. né? Ali trabalhavam gentes que era bem na nossa frente. Então, a gente via muita barbaria e aí, vamos fazer alguma coisa, faz um projeto. Aí me lembro que eu fui o encarregado, entreguei para ele e nós fomos, tem a foto, nós sentados. Mas assim, graças a Deus, nem eu, nem o seu Celso, a gente era raivoso, assim, né? A gente só tentou dizer que a empresa estava preocupada em colaborar com a sociedade da qual ela estava inserida, né? Mas, enfim, graças a Deus, pelo menos colocaram um redutor, pelo menos aquilo que a gente relatou, né? Que acontecia naquela curva, e você agora acabou de dizer que tem relatos científicos dizendo que lá era uma curvinha danada. Né? E realmente, após a colocação daquele equipamento, não se registrou. Se registraram acidentes, mas não da gravidade nem com morte. Sim. De vez em quando um lá entrava, quebrava a roda, ia para o meio do canteiro e não fazia nada, né? Mas com mortes, como a gente teve ali, foi reduzido. E não foi só ali, tem outros pontos da Avenida Brasil também. Tem. Que foram eu acho que eu presenciei 1 ou 2 mortes ali. Uma foi de atropelamento e a outra foi um carro. Acho que 3. Teve um carro que entrou na. Sim. Eu me lembro que a gente não podia entrar na oficina que o carro estava. Ali foi danado. Ali foi triste. Ali tinha 4, 5 pessoas dentro do carro. Né? E isso, para nós que trabalhamos com o trânsito, é muito triste quando a gente vê vidas. Claro que sim, não só para vocês que trabalham, para a gente também, né? Mas para nós a gente se sente um pouco impotente. Né? Às vezes a gente pensa, o que eu poderia ter feito para que não acontecesse? De que maneira eu poderia ter contribuído, sabe? Às vezes a gente... Esse é um dos problemas que eu vejo. A gente se sente, às vezes, sem conseguir fazer o que deveria. Sim. Porque por nós não teria nenhuma morte. Por nós estaria... Aí as pessoas falam, na multa. Assim, por mim não teria multa nenhuma. Sim. Todos andariam certinhos. Sim, mas se fosse possível, Se fosse possível. Raquel, querida, nós vamos chegando ao final do teu microfone aberto, né? Quero te dizer de novo que foi um prazer, assim, te ver, né, dentro dos muros da sede, né? Uma maneira de dizer. Reforçar o meu carinho pela bênção que Deus te deu e a maneira que você e o esposo encaram, né? A gente vê, eu tive o cuidado para ver, mas antes a gente já tinha conversado e ela já falou assim, sem muito, né? Vamos para cima deles e não ficar chorando leite derramado, né? Então, quero te dizer do prazer que foi para a gente te receber aqui e a gente queria ouvir aí o teu fechamento aí da ideia. Muito obrigada. Deixa teus endereços bonitinhos, tá? Quero agradecer essa oportunidade, achei fantástico, né? Se eu posso, vou indicar, né? Claro para que as pessoas venham aqui e compartilhem. Mas a gente quer que tu volte. Não, com certeza, né? Quero agradecer de coração, como eu sempre encerro todos os meus momentos na vida, eu sempre digo, todo dia é tempo de agradecer. Porque tudo que vem na nossa vida vem para somar. Então, a gente precisa aprender, nem tudo é bom, mas a gente tem que aprender com tudo que vem
e com certeza ter aí uma vida melhor. E quero mandar um abraço para o meu esposo Wagner, que a gente falou no esposo e não falou o nome. Então, Certo, Wagner Ferrão, isso. que é um excelente pai e Oba. que encarou super bem, né, a condição da Maria Eduarda. Pô, amigo, a esposa elogiando, hein? Pô, que moral tu tá, hein? Então, quero agradecer de Claro coração. que Muito sim. obrigada e agradecer a Neuza, né? Com a Neuzinha, certeza, a Neuzinha que fez que aí te esse convite. indicou aí, né? Isso Mas aí. a Neuzinha manda aqui dentro, né? Ela tá há bastante tempo com a minha esposa ali, que tem um consultório dentário, e agora ela manda na sede também, né? Até porque ela deve estar uns 900 anos com a gente. Né? E você aí que está vendo, quiser participar de um videocast na Sede Estúdio, entre em contato com a gente pelo Instagram, @complexo7, pelo e-mail sedepassofundo@gmail.com, ou venha, faça que nem a Raquel, venha conhecer a Sede Estúdio. Tá bom? Vamos terminando mais um Microfone Aberto. Tchau! Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800, Loja 2. sedepassofundo@gmail.com. Fone 54 99637 1607.